faltando poucos dias para um novo ano e a pergunta que fica é: o que esperar para o próximo ano? O que eu quero fazer e para onde eu quero ir? Antes de definir essas perguntas e pensar no futuro, é importante olhar para o passado. O que fizemos esse ano e o que conquistamos? Quais são os erros e os acertos? E pelo que eu sou grato? Ter esse momento de reflexão ajuda a revigorar a sua saúde mental e te preparar psicologicamente para os anos e metas do ano que vem. E para falar sobre isso, eu trouxe ela, psicóloga Laila Curtinaitis. Que prazer te ter aqui. Ela vai nos guiar nessa análise e planejar um novo ciclo cheio de propósito. Ai, que delícia! Adorei você aqui. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço o convite, mano. Fique à vontade. Obrigada. Muito, muito bom ter você aqui. Eu até lhe perguntei se eu poderia falar, porque você é minha psicóloga. E você disse que eu ficasse à vontade. Então, assim, trouxe uma pessoa que eu confio, que eu gosto, né? E que tem sido aí uma jornada já maravilhosa. Apesar de só um ano, né, que a gente tá junto. Obrigada por ter aceitado esse convite. Primeiro podcast. Primeiro, com certeza. E aí, como é que você está? Ansiosa. Dizer que psicólogo não fica ansioso, mas não é verdade não. É verdade não, né? Sim. Lá a gente tem essa frutinha que o Grupo Frutaria mandou. É uma manga tome. Então, assim, não é só para ver. Pode consumir a hora que você quiser. Fica à vontade, viu? E vamos lá, tô louca para fazer. Eu até te falei, né, que quando eu fui fazer esse roteiro, eu disse, meu Deus, é um tema que eu nunca tinha pensado. Mas era algo que eu almejava para o podcast, para que os ouvintes pudessem pensar e refletir, né? Já que está terminando o ano, como planejar para o próximo ano, o que esperar, como avaliar o ano que passou. Então, acho que você é a pessoa ideal. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é de extrema importância. Gratidão é um conceito que se popularizou muito, né? Muita gente fala, eu sou grato, mas o que significa realmente na psicologia, o que é ser grato? Que pergunta, né? Na psicologia, geralmente, a gente fica ali com aquela ideia de... É difícil a gente definir determinados conceitos, né? Mas a ideia da gratidão que popularizou tanto... E ficou até uma coisa meio cansativa. Meio banal, né? Meio banal, né? Aquela coisa de, tudo eu tenho que ser grato, tudo eu tenho que ser grato, né? E parece que se a gente não for grato, a gente está sendo automaticamente ingrato, né? Ou uma pessoa que não agradece as coisas. Mas a gratidão é uma emoção, um sentimento, uma sensação que a gente tem quando a gente se sente agradecido por algo que a gente viveu, por algo que a gente está vivendo, né? Então, a gratidão, ela dispara ali no nosso cérebro determinados circuitos que estão relacionados à sensação de recompensa, à sensação de prazer. Então, quando a gente experiencia essa sensação da gratidão, a gente está experienciando uma coisa agradável de sentir, né? Por isso que geralmente é difícil a gente estar grato e preocupado ao mesmo tempo, porque a gente está ali ativando aquela recompensa de coisas que estão trazendo uma sensação gostosa, uma sensação prazerosa. Perfeito. Perfeito. E final de ano é um momento que muitas pessoas revisitam suas conquistas, né? E nem sempre só conquistas, né? Como cultivar a gratidão sem deixar de reconhecer os desafios e os aprendizados? Isso aí, vamos lá, né? Na realidade, acho que esse é um ponto interessante aqui para a gente conversar, sobretudo para desfazer um pouco essa coisa de gratiluz, né? Aquela coisa de, eu sou grato por tudo, a Deus, ao universo. Não, a gente é grato, né? Mas a gente tem que entender que as emoções, elas são muito passageiras e muitas vezes a gente tem ali um estado emocional de uma situação. Então, por exemplo, quando eu perco alguém importante, eu tenho um estado emocional ali de tristeza que está como pano de fundo. Mas naquele momento em que algo interessante aconteceu, algo engraçado aconteceu, não é que eu deixei de ficar triste, mas eu tive um momento alegre, eu consegui rir, eu consegui, né, me divertir. Então, quando a gente pensa nessa coisa da gratidão, né, cultivar a gratidão, pensar nas coisas boas que aconteceram no ano, fazer uma retrospectiva, é uma forma de reviver algumas coisas, né?
é alguma forma ali de olhar para as coisas que eu vivi naquele ano, de alguma maneira, quando a gente lembra de uma coisa legal, a gente sente uma sensação gostosa. Então, ali quando eu lembro de coisas importantes que aconteceram no meu ano, eu vou sentir essa gratidão, né? E, ao mesmo tempo, isso não significa... E aí eu já me fugi da sua pergunta. Como cultivar a gratidão sem deixar de reconhecer os desafios, né? Perfeito. E os aprendizados. Tá, perfeito. E aí ver que uma coisa não é incompatível com a outra. De repente eu posso ali cultivar essa gratidão, olhar para os momentos que foram agradáveis, reviver um pouco aquilo, mas eu também posso aprender. Porque, de alguma forma, os momentos agradáveis nem sempre eles vieram sozinhos, né? Então, ali, o que foi que eu fiz para ter aquele momento agradável? Ou naquela situação que parecia que ia ser muito boa, o que é que eu não consegui fazer? O que é que eu não dei conta? Então, aí a gente percebe que uma coisa não vai ser incompatível com a outra. Eu consigo ser grato pelo que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, eu não deixo de lado aquilo que foi um desafio, eu não deixo de lado possíveis aprendizados, né? É verdade. Mas é difícil, né, fazer essa separação. É algo que, assim, que eu aprendo, lógico, na nossa consulta diariamente, que, assim, você me faz, pelo menos, tentar refletir muito sobre os meus sentimentos, o que é que eu senti. No início foi muito difícil, né, porque eu vivo muito no automático e muitas vezes eu não me observo. Então, tem sido um desafio eu saber que não, naquele momento que eu estava feliz, o que é que eu senti fora a felicidade? Mas eu tive alguma raiva, eu estava muito alegre, eu estava eufórica, sei lá, né? A gente poder se perceber, eu acho que é um grande desafio. E quais práticas simples você sugeria para desenvolver um hábito de gratidão no dia a dia? Olha, interessante, né? Aí, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. E dentro ali, a famosa TCC. Dentro ali do que a gente chama do guarda-chuva das terapias cognitivas, a gente pensa que tem uma TCC só, né? Na verdade, são várias TCCs, terapias com base cognitivo-comportamental. Tem o que a gente chama da psicologia positiva. E dentro da psicologia positiva, tem muito esse cultivo por emoções agradáveis, né? E ali, dentro da psicologia positiva, eles sugerem algumas práticas de gratidão. Tem ali uma prática que é bem interessante, né? Que é a prática ali de todos os dias. Eu escrevo 3 coisas, como a gente chama de diário da gratidão. E isso vai acostumando a nossa mente ao longo do dia, né? Ou prestar atenção nas coisas que são agradáveis, para poder registrar no final do dia. Então, geralmente a gente sugere que esse diário da gratidão ele seja feito por 21 dias, mais ou menos ali 3 semanas, que é o tempo que a gente consegue desenvolver um hábito. E a gente começa ali a dar esse olhar. Ao invés de eu estar olhando para o que não funciona, eu vou passar o dia prestando atenção naquilo que foi legal. E aí, no final do dia, eu registro. Fora isso, a gente também pode fazer uma coisa a mais longo prazo, no sentido de por que eu sou grato ao longo da minha vida. Então, hoje eu posso ser grato pela manga, né, que está uma delícia, e por essa conversa que está muito boa. Mas ali eu também posso ser grato por coisas maiores, né? Posso ser grato por ter amigos verdadeiros em quem eu posso confiar, posso ser grato pela vida e saúde dos meus filhos. Então, em paralelo a esse diário, a gente também pode fazer uma coisa mais ampla, né? Parece uma boa ideia? Parece. O problema é começar, viu? Não vou mentir. Mas aí não precisa registrar, né? Às vezes a gente não gosta dessa tarefinha de registrar. Mas ali hoje, eu não sei, tá falando de delícia o almoço. E quando eu nem esperava que ia estar tão bom, almoço normal de casa. Aí eu, ai meu Deus, que delícia esse almoço. Ai, obrigada. E naquela hora eu fiquei grata por ter comido uma comidinha gostosa. Sim. Mas que estava mais gostosa do que eu sei. Sabe como é? E ali naquele momento ali a gente foca. É uma gratidão. Isso é rápido, é simples, mas faz com que a gente vá conseguindo olhar essas pequenas coisas e saia um pouco desse automático. De ali, comi, mas comi rápido. Comi e estava mexendo no telefone, comi e estava vendo TV, comi e estava dando esporro no filho. Isso. E ali, se eu comi e estava fazendo isso tudo, às vezes eu nem prestei atenção que estava mais gostoso do que o habitual, né? Então, acho que essa questão de cultivar esses pequenos hábitos, não necessariamente anotando, mas observando. Observando. Olá, e qual é a importância de definir metas e objetivos claros para um novo ano?
Está terminando 2024, começando 2025. Às vezes eu acho que assim, eu digo, minha gente, eu até falei isso para você, né? As pessoas não... A gente vai ficando eufórica, muita coisa para fazer. Parece que está todo mundo meio louco, tudo de cabeça para baixo. E a gente acha que rompeu o ano e tudo vai mudar. Mas, na verdade, nada muda. Sim. Né? Eu acho que, lógico, dá uma desacelerada, mas tudo continua igual. Né? Ou muita coisa igual. Então, qual é a importância assim, de a gente definir metas, objetivos? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Tá. Vê, eu acho que aí tem muito aquela coisa da lista de desejos para o ano que vem, né? E vê que, assim, essa é uma coisa que é interessante, né? A gente cultivar esse hábito e pensar em coisas que a gente deseja fazer. Mas acho que esse hábito ele pode ser descolado desse momento da virada do ano, né? Porque, na realidade, a gente precisa... E aí vê que a gente fala muito dessa coisa do automático, né? Então, tá tudo corrido, tá tudo atropelado. E vê que aí eu não vou prestando muita atenção para onde eu quero ir. Eu não vou prestando... Você é levado. Isso. A gente acaba sendo levado. Perfeito. E aí, isso não é muito consciente. Às vezes eu vou sendo levado para uma quantidade muito grande de trabalho, sendo que eu não queria trabalhar tanto. Ou às vezes eu vou sendo levado para muitas viagens, quando eu não queria viajar tanto. Então, quando a gente pensa em aproveitar o final do ano, ou qualquer época em que a gente se sinta impelido a isso, para refletir, acho que isso nos ajuda a direcionar o nosso tempo para aquilo que de fato é importante para a gente. Então, ver que eu posso ter desde metas mais concretas, como ingressar numa faculdade, começar um curso que eu desejei muito, né? Fazer uma viagem. E essas metas, elas são concretas. Elas têm começo, meio e fim. Mas às vezes a gente pode pensar também em objetivos mais amplos. Que seria totalmente diferente das metas. Isso. Muitas vezes sim. Né? E aí é interessante que essas metas, elas se encaixem um pouquinho nessas coisas mais amplas, que são as coisas que fazem mais sentido para a gente, né? Por exemplo, imagina que, sei lá, Laila quer ser uma boa filha para os pais dela, tá? Será que isso tem um final, Manu? Não. Tem um momento em que ela dá o check? Continua para sempre. Isso. Então, vê que isso não tem a ver com a meta que eu consigo cumprir. Mas, ao mesmo tempo, se isso é importante para mim, isso precisa ter espaço na minha vida. Ao mesmo tempo, eu quero ser uma boa mãe. Será que em algum momento essa missão vai estar concluída? Então, vê que é importante que a gente consiga definir que algumas metas, elas vão ter começo, meio e fim, e que em outras, se for importante para a gente vai ter que trabalhar nisso a vida toda. Então, ver como isso vai ajudando a gente ali a ir direcionando as nossas escolhas. Porque se eu quero ser uma boa filha, eu preciso ter tempo para os meus pais, né? Sim. E aí, isso não é só no ano 2024 ou 2025, é enquanto eu tiver meus pais perto de mim. Verdade. Até porque se perder, aí você vai ficar arrependido porque você não teve o tempo para você ser aquela boa filha que você queria, né? Do seu objetivo. Então, o seu objetivo já não vai ser cumprido. Exatamente. E por que é importante assim, a gente alinhar nossas metas e objetivos aos nossos valores e propósitos? Porque vê que se a gente não consegue alinhar isso tudo aos nossos valores e propósitos, a coisa perde o sentido, meu bem. Então, imagina, por exemplo, ali que eu coloco como meta fazer uma viagem X, tá? Só que aquela viagem é muito cara. E aí, para fazer essa viagem, eu preciso trabalhar muito. E aí, para eu trabalhar muito, eu não posso ter muito tempo com meus pais, eu não posso ter muito tempo com os meus filhos. E aí, geralmente, quando isso acontece, a gente começa a sentir uma sensação, às vezes, de vazio. Porque eu tô com uma meta concreta que eu consigo alcançar, mas aquilo não tem a ver com propósitos que têm
que são importantes para mim. Aquilo não tem a ver com a atenção que eu gosto de dar para as pessoas que eu amo. Aquilo me afasta de momentos de conexão com familiares. Então, eu preciso entender quais são ali os meus propósitos, quais são os meus valores. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Sim. Não tem o que é certo e o que é errado, Sim. né? Mas o que acaba acontecendo é que quando a gente está desconectado das coisas que são realmente importantes para a gente, a coisa vai perdendo o sentido. Entendi. Temos que refletir mais. Laila, a gente tem aqui o suquinho, eu tenho de laranja, você de uva. Ambos são sem açúcar, sem conservante, 100% fruta. Esses sucos são de frutas colhidas diariamente. Eu digo que ele é natural de verdade, fica à vontade, excessiva, viu? Sim. Espero que você goste, porque eu amo esse suquinho. Ô, Laila, como planejar metas para que elas sejam palpáveis e viáveis, evitando frustrações? Tem alguma dica? Eita, isso é difícil, meu. Acho que talvez o primeiro ponto é a gente tentar ali meio que concretizar essa meta, né? E a gente perceber, às vezes, que para chegar em um determinado lugar, a gente tem que percorrer um caminho. Eu não sei se tu percebe que hoje, muitas vezes, as pessoas elas acham que as coisas são mais fáceis do que realmente elas são, né? Então, é como se a gente quisesse chegar num lugar sem necessariamente ter percorrido esse caminho. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa tem a meta de aprender um novo idioma no ano novo. Tá, pois é, eu queria ter voltado a estudar inglês esse ano, não consegui. Meta para o próximo ano. Check. Eu também tenho essa meta. Não sei ainda se eu vou encontrar esse espaço. Mas aí onde vai? Tá, como é uma forma de eu conseguir concretizar mais essa meta? Então, qual é o horário que tu vai estudar? Não, primeiro uma forma que eu acho que eu já definia que tem que ser online. Para ser uma coisa de eu conseguir me comprometer semanalmente dentro da minha rotina maluca, a minha aula de inglês tem que ser online. Perfeito. Mas aí vê, com isso tu já está dando um passinho para conseguir a tua meta. Porque tu já percebeu, por exemplo, que presencial não vai funcionar. Não. Tá? Então ali, o próximo passo seria, de repente, com quem eu vou ter aula? Tu já teve aula com alguém? Será que vale a pena voltar para essa pessoa, né? Qual é o horário que tu vai separar para isso? O que é que tu está disposta a perder? Porque vê que quando a gente investe em alguma coisa, geralmente a gente perde outras, né? Então vai perder um tempo ali que tu poderia estar fazendo outra coisa. Então vê que quando a gente vai começando a pensar nessas questões mais práticas, vai ser online, vai ser dia de terça, vai ser no final do dia, aí parece que vai ficando mais fácil da coisa acontecer, né? Vou separar uma parte do meu orçamento para isso. Então, vê que isso acaba, de alguma forma, concretizando. E, às vezes, eu começo a perceber, por exemplo, que eu preciso fazer alguma coisa antes, né, Manu? Então, por exemplo, imagina que preciso primeiro encontrar um tempo. Não tenho nenhum espaço livre na minha agenda. Então, talvez essa meta não vá ser cumprida. Vamos atrás de uma nova meta. Isso. Ou vamos atrás de encontrar um tempo livre antes de fazer essa meta ser cumprida, né? É verdade. E, Laila, final de ano é sempre um tempo assim que a gente revisa, né? O que é que foi aquele ano, o que é que eu fiz de legal, o que é que eu poderia ter feito de melhor. Sei lá, ou até pessoas vai dizer assim, eu não fiz nada. Sim. Né? Tá aí essa trend na internet, eu nem sei como é que fala, sei lá, coisas boas que eu fiz no ano de 2024. Aí fiz viagens, dei congressos, assisti congressos, dei palestras, sei lá, atendi 2.000 pessoas, me diz aí o que mais. Enfim, Né? Participei de eventos, escrevi um livro. E as pessoas vão colocando aquelas fotos e vai dizendo ali naquela foto o que ela fez, né? É uma trend que está acontecendo hoje. Tem um lado positivo e tem um lado negativo dessa trend aí que eu queria que a gente pudesse conversar um pouco, né? Tem um lado que eu acho que é muito difícil para aquelas pessoas que vão se comparar. Perfeito. Né? Então, pode gerar ansiedade, né? Um gatilho de algo que aquela pessoa já não tenha, enfim, sei lá, até de começar a ter uma compulsão.
Queria que tu falasse assim, como é que você, como psicóloga, avalia essa trend que está aí acontecendo nas redes sociais? Sim. Redes sociais tem sempre aquela coisa ali é um recorte, né? E geralmente quando a gente pensa nesse recorte, a gente corre o risco de entender que aquilo ali é tudo. Então, acho que se a gente pensar pela perspectiva da gratidão que a gente conversou há pouco, essa retrospectiva de conquistas ao longo do ano pode ser muito interessante para a pessoa, né? Pode ser muito interessante para ela perceber, poxa, esse ano eu consegui fazer isso, eu consegui fazer isso. Isso vai gerar nela uma sensação de gratidão. Isso é maravilhoso, né? Talvez a gente entenda que esse vai ser o aspecto positivo da trend. Outra coisa também é que, de repente, aquilo pode inspirar pessoas. Então, imagina ali alguém que, ao longo do ano, foi construindo muitas coisas. Então, isso pode ser inspirador. Em contrapartida, o que é que fica ali para a gente ponderar, né? O que é que fica ali para a gente pensar? Fica a ideia da comparação muitas vezes. Então, muitas vezes ali, a pessoa que está com a autoestima mais baixa, que se mobiliza muito emocionalmente no final do ano, então ela vai ali vendo quantas coisas o colega conseguiu. E ela não conseguiu nada. Ou o que a gente estava comentando um pouquinho antes, né, Manu? Às vezes, o que ela conseguiu é meio invisível. Invisível socialmente falando. E aí, adorei o exemplo ali da nossa conversa, né? Imagina uma mãe que está amamentando um bebê e ela passou ali 6 meses em aleitamento materno exclusivo. E ela passou muitas horas amamentando aquele bebê. Isso não é muito instagramável muitas vezes, mas é uma grande conquista se isso for importante para ela. Pois é. Né? E aí, quando a gente fala que os valores variam muito de pessoa para pessoa. Então, se aquilo é importante para ela, foi uma grande conquista. Mas talvez isso não seja instagramável. Outro ponto também para a gente pensar, né, e refletir, é que às vezes a pessoa teve muitas conquistas, mas não necessariamente ela está feliz o ano todo, ou ela esteve feliz o ano todo. Ela consegue perceber as conquistas, mas ela consegue perceber às vezes que faltou uma coisa que ela achava que era muito importante, que ela não teve aquele tempo de qualidade com as pessoas que ela amava. Então, ver que trabalhou muito, conquistou muita coisa materialmente falando, né? Mas afetivamente ela não teve tempo e ela não conseguiu fazer aquilo que era o objetivo dela. Perfeito, né? Ou aquela coisa que era importante para ela. E aí, só voltando porque eu estava falando há pouco, né? Por isso que o interessante da gente olhar nessa perspectiva é que se a gente olhar nessa possibilidade de tomada de consciência, a gente não precisa esperar o ano novo, ou a gente não pode mudar porque está na metade do ano, mas é ali uma ideia da gente ir se avaliando e percebendo como a gente pode ir mudando na medida em que a gente vai percebendo que aquele caminho não está muito agradável para a gente por algum motivo, né? Pois é, a gente tem mania de pensar que a hora de mudar é agora, dia 1 ou dia 2 de janeiro. O ano passado eu vi uma CEO de um grande grupo, não vou me recordar exatamente de onde era uma mulher, e ela dizendo que em dezembro ela resolveu que ela ia mudar de estilo de vida, que ela ia começar a ser mais saudável e que ela ia começar a fazer atividade física, e que a família dela não entendia porque ela estava começando naquela época e não em janeiro. E ela disse, por quê? Se eu decidir isso, eu tenho que tomar as rédeas da situação e fazer com que isso aconteça agora. Para que eu vou esperar em janeiro se eu já posso fazer agora? Perfeito. Eu achei assim, extraordinário. Eu digo, poxa, a gente nunca pode deixar para depois o que a gente pode já fazer, né? Isso. Mas aproveitar o tempo que a gente está se sentindo motivado para realizar aquilo, né? Mas essa trend aí é uma coisa que eu olhei assim algumas pessoas fazendo e eu, meu Deus do céu. E pessoas que não fizeram nada, né? Como é que vai avaliar isso, né? Eu acho que começa muito essa coisa da comparação, é aquela coisa do corpo também, né? Sim. De pessoas que, feito eu, que posto quando eu vou pra academia, sei lá, algo que eu melhorei, que eu evoluí, que eu acho bacana, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? E a pessoa que quer e que não consegue, e a frustração e o desejo daquela pessoa de ter aquele corpo que acha que aquele é o normal, que ela nunca vai ser. Tipo, eu nunca vou ser Laila. Laila é longilínea, é magra, é alta, né? Eu nunca poderia me comparar com você, por exemplo, né? Mas o que isso causa na cabeça das pessoas, né? Por conta das redes sociais, é algo que a gente tem que ter muita preocupação. Muita. Por isso que a ideia de usar com moderação, né? Porque essa trend é geralmente, assim, é mais um retrato
de como a gente pode pegar as coisas das redes sociais ali para acabar, de alguma forma, usando aquilo contra a gente, né? Sim. Ou seja, para aquela pessoa que teve muitas conquistas, aquilo também vai ser um recorte do ano dela. Então, ela teve todas aquelas conquistas, mas provavelmente ela sentiu a perda de alguém, provavelmente em algum momento ela adoeceu, ela ficou triste por alguma coisa. Então, às vezes, a coisa da rede social, ela também vende, ela passa a ideia de uma felicidade que não termina nunca. Então, quanto mais fotos ali de realizações eu tenho, parece que mais feliz eu fui. E na verdade, a felicidade ela é feita de alguns momentos. E claro, né? As realizações contribuem para esses momentos felizes? Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, não significa que a gente vai viver feliz o ano inteiro, né? Sim. Mas é meio absurdo. Né? Ia ser tão bom, né? Ô, Laila, que perguntas a gente pode nos fazer para uma revisão consciente e produtiva do ano que está terminando? Tem algo assim que você sugere? Sim, interessante essa tua pergunta, né? Tem uma coisa que eu gosto muito, é um exercício assim, relacionado aos valores, né? O que é importante para a gente. E muitas vezes, uma coisa interessante para a gente fazer, não só no final do ano, mas em qualquer época que a gente se sinta disposto para isso, né? É, de repente, a gente pensar ali, o que é importante para mim, né? Então, importante para mim é ter sucesso profissional. Importante para mim é ser uma pessoa comprometida com as minhas responsabilidades, com os meus compromissos. Importante para mim é ser uma mãe desse jeito, né? Daquele jeito. E aí a ideia não é um julgamento, é a gente realmente avaliar aquilo que é importante para a gente. E aí eu gosto muito de começar a prestar atenção em quanto tempo eu estou dedicando para aquilo que é importante para mim. Porque eu não sei se tu presta atenção, mas às vezes a gente escuta algumas pessoas dizendo assim, para mim é muito importante encontrar com amigos ou ter amigos. Tá, mas quanto tempo da tua semana tu reserva para os teus amigos? Né? Então, eu vejo, por exemplo, quando eu olho para mim, para minha pessoa, que o meu trabalho é muito importante para mim. Que os meus filhos, minha família, são muito importantes para mim. E aí, sabe o que eu observo? Que isso acaba tomando a maior parte do meu tempo. E que com isso eu não consigo ter tempo para algumas outras coisas que eu gostaria, né? Sei lá, para de repente cuidar da minha saúde física o tanto que eu gostaria, ou estar com meus amigos o tanto que eu gostaria. Mas porque eu estou dedicando muito tempo àquilo que eu entendo que é mais importante. Então, eu acho que um exercício interessante é a gente fazer esse comparativo. Importante versus o tempo que eu dedico. Porque às vezes essa conta não está fechando bem, né? Pois é, eu vou trazer agora uma coisa que você trouxe para mim na consulta, que eu achei muito interessante, que foi assim, às vezes, Manuela, às vezes a gente dá atenção a algumas pessoas, tem paciência com algumas pessoas e que nem é tão importante para a gente. Sim. É um amigo, enfim, mas teus filhos, teu marido, que é a coisa mais importante que você considera, né? Você não tem tanta paciência, não dá tanta atenção. E foi algo que eu comecei a ver, rapaz, como é que eu tenho tanta paciência com fulaninho e não tenho com minha filha em casa com isso? Sim. Né? Foi algo que você trouxe para mim e que foi realmente uma virada de chave, assim. Porque é isso, o que é importante e o quanto eu estou me dedicando para aquilo que é importante. Perfeito. Né? É algo que eu venho observando, assim, acho que isso faz um mês e meio, acho que você me disse, mas foi um mês e meio que eu mudei. Pode até as pessoas não terem notado, mas dentro de mim eu estou muito mais paciente, muito mais proativa, muito mais ativa, dando muito mais atenção àquilo que me é realmente importante. Perfeito, perfeito. E aí tu começa a perceber como fica mais interessante, né? E aí, eu mesma também já passei por esse tipo de situação, né? De ali muitas vezes perceber que eu estou dando muito para quem está de fora e eu estou dando pouco para as pessoas que estão ali dentro da minha casa. Então, às vezes, eu tenho muita paciência, sei lá, com uma pessoa com quem eu não tenho tanta intimidade e eu escuto ela falar e eu escuto o desabafo. Ok, tá ótimo, mas aí eu chego em casa e eu estou esgotada.
Então, quando eu vou adquirindo essa consciência, isso vai me ajudando na escolha do dia a dia. Aquela pessoa quer conversar, quer, mas eu quero chegar em casa, porque eu sei que quando chegar em casa eu vou ter a demanda da minha casa. E ali é o momento em que eu digo, a conversa tá boa, tá muito agradável, mas agora realmente eu preciso ir, eu tenho um outro compromisso. Então, ver que... e é claro, né, isso é pequenininho. É muito pequenininho, mas é algo que você tem feito com que a gente... Eu, no meu caso, que eu sou sua paciente, mas que eu reflita, que eu observe não só meus sentimentos, mas com que eu estou dedicando meu tempo, né? Sim. E de que forma. Então, acho que isso é uma grande dica aí para as pessoas que querem, né, tentar melhorar de alguma forma. Eu acho que isso foi extremamente valioso para mim. Ai, que... Ô, Laila, você recomenda que as pessoas escrevam suas metas e seus objetivos para tornar uma prática mais eficaz ou não? Fê, eu gosto às vezes da escrita, tá? Em que sentido eu gosto da escrita? Porque vê que quando a gente escreve é uma forma da gente concretizar. Então imagina, por exemplo, uma pessoa muito preocupada e ela diz, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. E a cabecinha fica o tempo todo preocupada, o tempo todo pensando, bolando estratégias. E aí, ao mesmo tempo, quando ela vai ali e coloca no papel, parece que aquilo fica mais concreto. Ajuda um pouco a esvaziar a mente. Quando a gente pensa nessas metas, quando a gente pensa nesses objetivos, às vezes, quando a gente... eu tive aula com uma professora querida que falava sobre valores. E ela disse que ela escreveu os valores dela e mandou fazer uma aquarela, até uma coisa bem bonita, assim. E era um imã de geladeira. E ali ela falava de coisas que são importantes para ela. Amizade, criatividade. E ela colocava ali como uma forma dela não esquecer. Então, muitas vezes, aquilo que a gente escreve, quando a gente coloca num lugar visível, aquilo também acaba funcionando não só como uma forma de esvaziar a cabecinha, mas quando fica ali o que é importante para a gente, é uma forma de quando a gente está mais no automático, naquela coisa que a gente está mais corrido, aí a gente vai ali, olha para aquele lembrete e meio que altera a rota, volta ali para aquilo que é importante para a gente, né? Entendi. Verdade. E para quem não conseguiu alcançar suas metas assim, em 2024, como lidar com a frustração, seguir motivado, não desistir? Tem alguma dica? Eita, bora ver, né? Acho que um pouco disso tudo que a gente está falando aqui, né? E aí tu estava falando e eu lembrei também dessa coisa da CEO que começou a vinda em dezembro, né? Quando eu comecei a atender no consultório, eu comecei a observar que muitas pessoas queriam começar a terapia em dezembro. E ali eu sempre fui muito... Eu fui para você em dezembro. Dezembro, verdade. E ali eu disse, mas que coisa, né? Hoje não, já acostumei com esse fenômeno. Mas lá atrás eu dizia, mas por que dezembro? Por que não deixa para o começo do ano, né? E na realidade, por ser um período mais emotivo, enfim, não sei explicar exatamente esse fenômeno, mas acho que talvez a dica para quem não conseguiu é entender que, é como tu estava dizendo em algum momento, a gente só vai virar de um dia para o outro, né? Então, talvez 2024 tenha sido um ano difícil, tenha sido um ano que a gente não conseguiu tudo que a gente gostaria, mas que não necessariamente a gente precisa esperar 2025, ou que não necessariamente a gente precisa ter todas as forças no dia 1º de 2025, né? 1º de janeiro. Mas ali a gente pode ir construindo em direção àquilo que é interessante para a gente. E aí eu acho que outro ponto que ajuda muito, né, é a gente perceber que as coisas têm o seu tempo. Então, nem sempre eu vou conseguir sair de onde eu estou e chegar lá onde eu desejo. Que ali, todo passo que eu der em direção àquilo que eu desejo já é muito importante. Isso, é verdade. E aí, às vezes, se a gente olhar dessa forma, talvez eu até já tenha feito alguma coisa este ano, né? Porque às vezes a gente fica muito preso no resultado e esquece de olhar a trajetória. Então, talvez ali eu já tenha dado alguns passos em direção àquilo que eu quero e aí é só eu continuar. Pois é, sobre a aula de inglês, eu já entrei em contato com a professora, mas não consegui fazer o teste, mas já dei um passo. Exato. Então, a meta que começou já em 2024, né? Ô, Laila, e que conselho você daria para quem está começando agora a pensar em 2025? Tá, quem está começando a pensar.
Eu acho que eu começaria pensando no que a gente veio conversando hoje. Eu começaria pensando nas coisas que conseguiu dar conta no ano de 2024, agradecendo pelas coisas que entende, que fez bem, observando seus esforços, nem sempre é o resultado, mas observando a sua trajetória, o seu esforço, aquilo que você precisou sair da sua zona de conforto em prol de algo que que fazia sentido para você. E aí, perceber como é que se pode continuar esta caminhada, né? Se for o caso de em 2024 não conseguir identificar nada, aí talvez é um problema um pouco mais difícil, né? Mas acredito que olhando com carinho, provavelmente a gente consegue encontrar coisas boas no ano que a gente está vivendo, né? Mas que está terminando agora. E a partir daí, começar a olhar para o ano de 2025 com o potencial que tem, mas também com muita gentileza do que a gente consegue e não consegue, né? Porque às vezes eu acho que a gente tem uma coisa da cobrança muito intensa. E a gente esquece de ser gentil com a gente esquece muitas vezes que não é tão simples conquistar aquilo que a gente deseja, né? Então, acho que gentileza também. Gentileza também, né? E se pudesse focar em uma única ação concreta para o próximo ano, qual você recomendaria? Uma única ação concreta. Acho que eu não vou conseguir falar uma única ação, porque acho que a gente teria que generalizar para todas as pessoas, né? Mas eu acho que cada um, olhando o que é importante para si, a única ação concreta seria ali eu perceber qual é o passinho que eu estou dando em prol daquilo que é importante para mim. Então, ali, por exemplo, é como tu viu, tu já deu o passinho de entrar em contato com a professora. Talvez tu já tenha dado o passinho ali de sei lá, ter mais paciência, talvez, né? Então, Tentando. Passinho difícil, né? Mas talvez ali, isso. Foi passinho. E passinho. Ô, Laila, e agora eu queria saber sobre você, viu? Tá. O que você está mais grata por ter vivido em 2024? Eita, difícil. Não sei, eu acho que eu venho trabalhando também nesse processo, Manu, de tomada de consciência de determinadas escolhas, sabe? E eu acho que pensando na minha vida nos últimos anos, eu acho que 2024 foi um ano que eu consegui equilibrar, talvez um ano de maneira mais saudável, avaliando essa coisa da vida familiar e do trabalho. Esse equilíbrio do tempo, esse equilíbrio ali do conseguir estar mais consciente em relação às necessidades dos meus filhos, dos meus pais, do meu marido, e ao mesmo tempo das pessoas que eu atendo, das aulas que eu dou. Eu acho que esse foi um ano muito positivo para mim nesse aspecto, sabe? Fiz coisas interessantes do ponto de vista profissional, mas sinto que eu cuidei também do pessoal. Que bom. E para finalizar, que meta ou objetivo você tem para 2025 que te empolga assim para compartilhar com a gente? Como eu disse, 2024 foi muito bom nesse aspecto, né? Então, a minha ideia é que 2025 eu consiga manter isso, porque para mim é difícil, tá? A gente fica pensando que psicólogo não tem dificuldade, mas psicólogo tem, né? Muitas vezes eu sou muito puxada por essa coisa do trabalho, é uma coisa que me atrai muito. Então, eu acho que uma meta é meio que continuar observando isso para dividir bem esse tempo. E aí eu tenho uma meta mais concreta também para 2025. E aí? Que é uma viagem que a gente está organizando em família, e a minha irmã mora fora, vamos encontrar, meus pais vão alguns tios. Então, é algo mais concreto. É mais uma meta. É mais uma meta, mas que está ali se desenhando, está bem bonitinho, então eu acho que vai ser bem legal. Perfeito. E para concluir, para os nossos ouvintes, qual é o melhor jeito de começar uma lista de desejos e conquistas aí para o novo ano? Uma lista de desejos e conquistas. Acho que é começar pensando que é possível, né? Acho que muitas vezes quando a gente deseja alguma coisa, às vezes a gente acha que aquilo é tão inalcançável para a gente. Então, achando que aquilo ali é possível, viabilizando mesmo a forma como eu vou construir aquilo. Então, eu vou telefonar para a professora, eu vou fazer o teste, eu vou marcar o horário. Então, ver que tu só está fazendo isso porque tu está entendendo que isso é possível.
Então, acho que o primeiro ponto é entender que é possível, é acreditar na gente, acreditar na nossa capacidade e, a partir daí, ir traçando ações concretas e não se deixar bater pelos obstáculos. Porque às vezes vai marcar o teste e aí não tem na hora que a gente pode. Aí a gente deixa para depois e aí não faz. Eu tô nessa há 3 meses. Pois é. Mas vai sair, Manu. Então, ver que ali, ver que é possível, não se abater com as intercorrências e continuar, porque consegue. É verdade. Ai, foi ótimo, obrigada. Quer deixar alguma mensagem? Algo que você acha importante, sei lá, para os ouvintes? Algo que eu não perguntei? Acho que a gente conversou tanta coisa, né? Foi ótimo. Fala as suas redes sociais. Eita, redes sociais são meio ruins de redes sociais. Mas o Instagram é Laila_Curtinight. A gente vai escrever aqui embaixo. Combinado. Então, tá obrigada. Obrigadíssima, viu? Foi ótimo. Eu queria muito trazer esse episódio, porque eu acho que é importante, sabe? Às vezes está acabando o ano e as pessoas não sabem, assim, é aquilo que eu falei, assim, as pessoas podem olhar e dizer, eu não fiz nada. Não tive nada de especial no meu ano. E eu acho que sempre tem algo especial. Eu costumo dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida, teve algo bom. Sim. Algo que eu aprendi, algo que mudou minha forma de olhar, minha forma de agir. Então, eu acho que é só a gente ter esse olhar um pouco até diferenciado, né? Não só olhar a coisa ruim. Até no momento de perda do meu pai, teve momentos muito bons. Sim. Mesmo que foi um momento de muita dor, mas eu consegui esse momento que foi de extrema importância para mim. Como também, voltando à lista de gratidão, né, desses negócios dessa trend, quando eu tinha uma psicóloga antes de você, que foram mais de 10 anos, e a minha última consulta com ela, eu falo assim, que foi a coisa mais linda do mundo, porque ela falou tudo o que eu alcancei nos últimos 10 anos. E aquela coisa que nem eu esperava, Sim. aquilo, né? Podia ser conquistas grandes ou conquistas pequenas. Então, o meu objetivo de trazer essa temática, esse assunto, é para que as pessoas possam parar, avaliar, né? E talvez tomar um novo direcionamento, um novo rumo aí para metas e objetivos de 2025. E aí tu falou em mensagem, olha que coisa interessante, me veio uma mensagem, né? Às vezes a coisa da gente tentar nesse momento, assim, do final do ano, que é um momento que mobiliza tantas emoções, tantas expectativas, ser mais empático com a gente. Então, achei muito interessante isso que tu falou. Ela observou coisas em ti que tu não tinha observado, ou que na verdade tu tinha, mas talvez tu não tivesse valorizado, Sim. né? Então, acho que isso, né, é uma mensagem a gente poder olhar pra gente de uma forma mais gentil, mais carinhosa, e começar a ver não só pela conquista, mas pela trajetória, pelo esforço, porque eu tenho certeza que a maior parte do tempo a gente está tentando ser uma pessoa melhor, né? Cada um de nós do seu jeitinho, com suas falhas, com suas dificuldades, mas a maior parte de nós está tentando acertar. Isso só já é muito bom, né? Em 2024, 2025, 2026. né? Então não se esqueçam de curtir esse episódio, compartilhar para quem você quer mandar essa mensagem, de a pessoa criar metas e objetivos para 2025. Siga o nosso Instagram, @sigamanocast, e até o próximo ano. Tchau!